Imagine acordar em um dia comum e perceber que nada será como antes. O despertador toca, você toma seu café, escova os dentes e, de repente, se vê em um lugar que não conhece, onde cada instante parece durar para sempre. E se eu te dissesse que o inferno que você conhece talvez nunca tenha existido, que a imagem de dor eterna foi moldada por traduções e interpretações ao longo de séculos? Hoje, vamos descobrir o que as escrituras realmente dizem sobre o inferno, desvendando palavras, metáforas e verdades que mudam completamente o que você pensa sobre justiça, punição e eternidade. Prepare-se para olhar para o que a Bíblia realmente ensina e questionar tudo o que você aprendeu até agora. Você já ouviu falar que todos vão para o inferno ou para o céu imediatamente após a morte, mas a verdade é muito diferente. Nos textos originais, a palavra inferno simplesmente não existe. No Antigo Testamento, o que encontramos é Sheol, o lugar dos mortos, um estado de espera, onde não há consciência, nem dor, nem alegria. Todos, bons ou maus, repousam ali, enquanto a vida continua para os vivos. No Novo Testamento, o grego trouxe o termo Hades, que é basicamente a mesma ideia. Não é um mapa de tormento, é um espaço temporário, uma pausa antes do julgamento final. Mesmo passagens famosas, como a história de Lázaro e do rico, são parábolas. Metáforas que ensinam, não descrevem geografia celestial. E então surge Gehenna, o termo mais próximo daquilo que imaginamos como inferno, mas também é uma imagem concreta. O Vale de Hinnom, fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e restos de sacrifícios. Jesus usa essa metáfora para mostrar destruição completa e irrevogável, não sofrimento consciente sem fim. O fogo constante representa a totalidade da aniquilação, não um suplício eterno. Tártaro, por sua vez, é a prisão dos anjos caídos, mais uma camada que foi confundida ao longo do tempo com punição humana. A tradução equivocada unificou Sheol, Hades, Gehenna e Tártaro em uma única palavra: inferno. E é aí que nasce o medo que atravessa séculos. Mas não se engane, o julgamento é justo e proporcional. O Novo Testamento deixa claro que nem todos recebem a mesma pena. A diferença entre o servo que conheceu a vontade de Deus e aquele que não soube. A diferença entre ações conscientes e ignorância. O que existe é consequência definitiva, não dor eterna idêntica para todos. Cada termo, cada metáfora e cada passagem se conectam para mostrar um conceito surpreendentemente coerente. A morte é interrupção, a destruição é final e a justiça divina é proporcional, não arbitrária. E é justamente essa verdade que vamos explorar a seguir, porque compreender o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno muda a forma como vemos vida, justiça e eternidade. Mas aqui vem o choque. Tudo que você acreditava sobre o inferno, fogo eterno, sofrimento consciente sem fim, é na verdade uma interpretação distorcida. A Bíblia não descreve almas queimando por toda a eternidade. Ela fala de consequências definitivas, da separação da presença de Deus, da segunda morte, aniquilação, não tortura interminável. Imagine o absurdo. A ideia popular sugere que um ladrão de galinhas sofreria eternamente ao lado de tiranos e assassinos, como se a punição fosse cega e igual para todos. A lógica do texto bíblico é diferente. O julgamento é proporcional às escolhas, à consciência, à responsabilidade de cada um. O ponto de virada está aqui. O inferno, como muitos conhecem, não existe hoje. O que existe é o Sheol, o Hades, a Gehenna. Estados temporários, metáforas de destruição e justiça futura, não cenários de tormento contínuo. Essa percepção muda tudo. O medo que sustentou gerações, o terror que moldou culturas e religiões, baseia-se em um mal-entendido que transforma misericórdia e justiça em crueldade eterna. E agora surge a pergunta que vamos explorar a fundo. Se o inferno não é o que pensávamos, o que realmente espera os ímpios após a morte? É aí que a Bíblia revela a dimensão mais profunda e, ao mesmo tempo, mais justa do juízo divino. Após entender que o inferno eterno, como imaginamos, não existe, precisamos mergulhar na verdadeira estrutura do julgamento segundo as Escrituras.
A Bíblia mostra que depois da morte todos vão para o Sheol, ou Hades, um estado de repouso, de espera, sem consciência de sofrimento ou prazer. Não há almas gritando eternamente, é um período intermediário, até a ressurreição universal, quando cada pessoa será chamada à vida para ser julgada por Deus. É nesse momento que a justiça divina se manifesta plenamente. Os justos recebem a vida eterna, uma recompensa que transcende qualquer compreensão humana. Já os ímpios enfrentam a segunda morte. Não é tortura infinita, mas destruição total, separação definitiva da existência, um fim irrevogável, proporcional às suas escolhas, às suas ações e à sua compreensão da vontade de Deus. Textos como Apocalipse e Lucas reforçam essa perspectiva. O lago de fogo, a fumaça que não tem descanso e o fogo que não se apaga são metáforas da destruição completa, não do sofrimento consciente sem fim. A linguagem é simbólica, pedagógica, projetada para transmitir gravidade, não tortura eterna. E o mais profundo de tudo, a Bíblia distingue entre os que conhecem a vontade de Deus e os que não conhecem. A pena é proporcional, justa e não igual para todos. Não há injustiça cósmica. Ninguém será punido de forma arbitrária ou exagerada. Cada ação, cada escolha terá consequência adequada. Mesmo passagens que parecem indicar sofrimento infinito, como Sodoma e Gomorra ou os edomitas consumidos pelo fogo, mostram resultados históricos, destruição completa e irreversível, não sofrimento consciente e contínuo. O fogo é a imagem da aniquilação, da consequência inevitável do pecado e não de um suplício que se prolonga para sempre. Essa compreensão muda radicalmente a forma como entendemos justiça, misericórdia e o juízo final. O inferno não é um lugar de horror eterno, é o símbolo de que escolhas têm consequências, de que a separação de Deus é definitiva para aqueles que rejeitam a salvação, e é justamente essa nuance entre justiça proporcional e medo distorcido que vamos refletir a seguir, conectando o ensino das Escrituras à nossa vida e à forma como percebemos moralidade, responsabilidade e destino. Agora pare e reflita. Por décadas você viveu sob o medo de um inferno que, como vimos, talvez nunca tenha existido como imaginava. Isso muda a forma como encaramos nossas escolhas. O que realmente importa não é fugir de tormento eterno, mas compreender que cada ação tem consequências definitivas, que a justiça é proporcional e que a separação de Deus não é um castigo contínuo, mas um fim irrevogável. Pense na sua vida, nas decisões que você toma todos os dias. A consciência de que há responsabilidade e consequência dá um novo peso às suas atitudes, mas também abre espaço para esperança, para entendimento e para transformação. Não é o terror do fogo eterno que deve guiar você, mas o conhecimento de que suas escolhas moldam seu destino. A reflexão aqui é pessoal. Como você tem vivido diante da verdade sobre justiça, misericórdia e responsabilidade? O que aprendemos sobre o inferno não é apenas uma curiosidade teológica. É um convite para viver com propósito, integridade e atenção às decisões que definem não só o presente, mas também o futuro de sua alma. O que aprendemos hoje é claro: o inferno como fogo eterno e consciente é uma ideia moldada por interpretações, não pela essência das Escrituras. O que realmente existe é justiça, consequência e a segunda morte, a separação definitiva de Deus para aqueles que rejeitam a salvação. Isso muda tudo. Não é o medo que deve guiar suas escolhas, mas a consciência de que cada ação tem peso e cada decisão define o destino. A reflexão final é simples, mas profunda. Viver com propósito e responsabilidade não é evitar tormento, é abraçar a vida com integridade, sabendo que a justiça é real e proporcional. E agora, a pergunta que fica: você está preparado para encarar a verdade sobre suas escolhas e sobre o que realmente importa para a sua eternidade? Se este vídeo fez você repensar o que sempre acreditou sobre o inferno e a justiça divina, que tal dar o próximo passo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos que desafiam a forma como vemos a vida e a eternidade. Se conhecer alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, uma nova perspectiva pode transformar tudo. Obrigado por assistir até aqui. Continue refletindo, questionando e buscando a verdade de forma sincera.